Primeira carta de Pedro, capítulo 4, primeira epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículos de 12 em diante. Preste muita atenção, o assunto é muito importante. Diz assim o texto: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém. O estudo dessa quinta-feira é um estudo que eu acho muito importante. Eu vou tocar num dos assuntos mais difíceis de ensinar. Então, portanto, eu vou precisar ter muita atenção e você também muita atenção. Porque o estudo sobre o sofrimento, e na introdução você vai entender por que é difícil. O estudo sobre sofrimento tem sido uma matéria cada vez mais difícil de ensinar. Pastor, crente sofre, mas é cada vez mais difícil ensinar isso. Conforme o tempo está passando, vai ficando mais difícil. Conforme os anos vão passando, vai ficando cada vez mais difícil ensinar essa doutrina. O nome dessa doutrina, o nome técnico dessa doutrina é teodiceia. Fala assim, ó, teodiceia. Teodiceia é o nome do estudo. Obrigado, meu irmão Paz. É o nome do estudo sobre as razões do sofrimento. E o nosso teodiceia é o sofrimento de alguém com relação a Deus. Como essa pessoa encara o sofrimento em relação a Deus. É um estudo sobre as razões do sofrimento humano diante do Deus Todo-Poderoso da Bíblia. Estou me fazendo entender ou não? Sobretudo, é difícil por conta de um cara que existiu 270 anos antes de Cristo. O nome desse cara era Epicuro. Lá em Atos 17, a Bíblia fala dos epicureus. Os epicureus são os seguidores da doutrina de Epicuro. E Epicuro, ele foi um filósofo. Então, veja que interessante, né? O Epicuro mesmo não era ateu. Aliás, ele combatia o ateísmo. Mas ele não era um teísta, mas um deísta. E tem diferença de teísmo e deísmo. Depois a gente pode aprofundar um dia sobre isso.
Mas ele é um cara que ele acreditava em, assim, a grosso modo, é como se Deus fez o mundo, os homens e tal, mas depois ele deu corda e soltou. Então Deus não interfere, Deus não intervém. Isso é a cabeça do Epicuro, tá certo? E o Epicuro, ele foi responsável, e por conta desse cara, a doutrina do sofrimento ficou mais difícil de explicar. Porque ele apresentou um negócio que ficou famoso como paradoxo de Epicuro. Ou eu gosto de chamar de trilema de Epicuro. E o paradoxo de Epicuro, ou o trilema de Epicuro, ele apresenta 3 facetas de Deus, que eu posso perguntar para você, e com muita naturalidade vocês vão responder. Quer ver? Ó? Deus é onipotente, sim ou não? Ok, Deus é onisciente, sim ou não? E Deus é benevolente, sim ou não? Ok. Todo mundo acredita que Deus é onipotente? Todo mundo acredita que Ele é onipresente? E todo mundo acredita que Ele é bom? Então, o Epicuro, ele fala o seguinte: essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Não tem como uma pessoa ser os 3, onipotente, onisciente e bom, se existe o mal. Porque se existe o mal, por exemplo, fulano está sofrendo de câncer, uma doença. Aí a pergunta é, então o Joaquim tem câncer. Diante desse fato, o sofrimento, vamos ao trilema de Epicuro, ou o paradoxo epicureu, que é o seguinte: o Joaquim, é Joaquim que eu falei? Qual que é o nome? Fulano está com câncer. Ok, o fulano está com câncer. Aí ele aplica as 3 facetas de Deus. Aí, diante da pessoa com câncer, você pergunta, ou a respeito da pessoa com câncer, você pergunta, Deus é onipotente? Aí você responde, sim. Deus é benevolente? Sim. Bom, então ele não é onisciente. Então ele não está sabendo que esse cara está com câncer. Porque se ele é onipotente, pode curar, e se ele é benevolente, quer curar, então, como assim ele é onisciente? Deu para entender ou não? Ou então vamos aprofundar mais um degrau. O fulano está com câncer. Aí, Deus é onipotente? Sim. Ele é onisciente? Sim. Então ele não é bom. Porque se ele é onipotente, pode curar. Se ele é onisciente, sabe da dor, e o cara continua com dor, então ele não é bom. Porque se ele fosse bom, então ele também curava. Se ele pode curar e sabe que a pessoa está com dor, por que ele não cura? Vamos descer mais um degrau. Fulano está com o câncer. Deus é benevolente? Sim. Ele é onisciente? Sim. Então ele não é onipotente. Então ele não tem poder para fazer o milagre. Então, essa pergunta travava os teístas, num certo sentido. Bom, num certo sentido trava até hoje. Algumas pessoas não conseguem escapar dessa. Porque, peraí, eu estou sofrendo. Ou Deus é todo-poderoso, pode me livrar dessa. É bom, quer me livrar dessa e não sabe que eu estou sofrendo. Ou eu estou sofrendo, Deus, Ele é onipotente, pode me tirar dessa. É onisciente, sabe que eu estou sofrendo, mas não é bom. Então, como Ele não é bom, Ele não vai me livrar dessa. Ou Deus é benevolente, Ele quer me tirar dessa. Ele é onisciente, Ele sabe que eu estou sofrendo, mas não tem poder para tal. Estou me fazendo entender ou não? Ok. Esse tipo de coisa era melhor com uma lousa e com um caderno e a gente escrever, muito embora alguns estão escrevendo. Então, o Epicuro, ele aumentou o volume da discussão a respeito do sofrimento. Eu estou falando de algo que está há quase 3 séculos antes de Cristo, antes de Jesus. Quando Paulo começa a pregar, já existiam os epicureus há alguns séculos. Há pelo menos uns 3, 4 séculos já existiam
Pelo menos 3 séculos já existiam ali os epicureus. E, na realidade, hoje eu quero falar sobre sofrimento. Crente sofre. Pode sofrer? Não pode? Como é que Deus é em relação a isso? Na realidade, irmãos, o sofrimento é uma experiência inerente à humanidade. A experiência que o ser humano passa pelo sofrimento. Tá certo? Primeiro porque os seres humanos são fracos. Né? Nós, enquanto seres humanos, somos pessoas fracas. Né? Virou o tempo, já começa. Ou o cabelo começa a ficar branco, a tendência... Nós somos pessoas fracas. Então, o sofrimento passa, por exemplo, pela fraqueza da humanidade. A humanidade é fraca. A gente, dependendo se você vai atravessar uma piscina nadando, você morre no meio. Porque você o seu coração, porque o sangue, porque os batimentos cardíacos, porque, enfim. Primeiro, o sofrimento tem a ver com a fraqueza humana. Nós somos fracos e por isso sofremos. Doenças, por exemplo, tem a ver com isso. Em segundo lugar, nós sofremos por conta do pecado original. Então, o pecado original também acelera ou causa em nós algum sofrimento, que com o tempo a gente pode tratar esse segundo ponto. E, em terceiro lugar, por que nós sofremos? Por conta da nossa livre agência, do nosso caráter. O caráter de escolher entre sim e não, entre direita e esquerda, e isso também eu posso sofrer pela escolha ou fazer com que outras pessoas sofram pela minha escolha. Então, fica muito claro, pelo menos para mim, que o sofrimento tem a ver comigo e não mexe no caráter de Deus. Tá certo? O sofrimento pelo qual você passa, ou talvez esteja passando agora, isso não tem a ver com o caráter de Deus, mas tem a ver com a sua constituição, tem a ver com o pecado original, tem a ver com as suas escolhas. Diante disso, eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar nesse texto. Primeiro, crente de verdade não estranha dificuldade. Crente de verdade não estranha dificuldade. Que é o versículo 12. O apóstolo Pedro diz assim, gente, presta atenção, olha o apóstolo Pedro falando aí. Gente, não é para vocês estranharem a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se alguma coisa estranha tivesse acontecendo. Eu acho que esse texto tem que... que textos assim não vira frases de camiseta, nem adesivos, nem música, nem nada. Nem pregações, não pega. Meio que não pega. Mas está aí na Bíblia. Eu só estou aqui avisando que faz parte da fórmula do crente o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida do crente. A gente sofre. E o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: quando você estiver sofrendo, não é para você ficar falando assim, por que eu? Por que comigo? Oh meu Deus, e agora quem poderá me defender? Não. O apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, não é, quando você estiver sofrendo, quando você estiver passando pela experiência do sofrimento, não é para você coçar a cabeça e ficar pensando, meu Deus, e agora? Como que eu nunca imaginei, como assim? Por que isso? Por que está doendo? Por que não tenho dinheiro? Por que perdi? Por que faliu? Por que esse diagnóstico? Por que a dor? Por que a perda? Por que acabou? Por que terminou? Por que o contrato? Por que o patrão? Pedro disse o seguinte, não, vocês não entenderam. Quem vive questionando o sofrimento, não entendeu que o sofrimento faz parte da fórmula do crente. Aliás, da humanidade. Mas o crente não deve ficar espantado diante do sofrimento, no sentido de ficar estranhando, mas eu não sei. Os apóstolos tiveram esse barulho quando chegaram diante do rapaz, cego, e eles, bom,
Se esse rapaz está cego, das duas uma. Ou ele pecou, ou seus pais pecaram para que ele nascesse cego. Jesus falou, ninguém pecou. Ninguém pecou. Então, primeiro, crente de verdade não estranha dificuldade. Existe um erro estratégico quando a gente vai evangelizar as pessoas. Eu estou chamando aqui de erro estratégico. Eu já abordei esse erro algumas vezes. E vou tentar abordá-lo dessa vez. O erro estratégico é o seguinte. Então está lá a pessoa que nunca ouviu falar de Cristo. Então esse cara aqui nunca ouviu falar de Cristo. Nunca ouviu. Não está sabendo de nada. Sabe que eu sou crente, trabalha comigo e tal. Aí eu vou evangelizar. A primeira coisa que eu falo, e que está errado, é o seguinte para ele. Como é o nome que eu estou usando hoje? Fulano? Joaquim. Joaquim, Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Já ouviram essa frase ou não? Alguém já falou isso para vocês ou não? Você já falou isso para alguém ou não? Já, né? Aonde está o erro estratégico? O erro estratégico é quando você vende a ideia de que é um plano maravilhoso. Por exemplo, se a gente estiver falando do norte por exemplo, do norte do Sudão, se a gente estiver falando, por exemplo, do Paquistão, se a gente estiver falando da Arábia Saudita, se a gente está falando, sabe, desses lugares, não tem plano maravilhoso para o agora. O plano salvífico é um plano maravilhoso no sentido de que no fim eu vou estar com Cristo. Mas se apresentar como cristão nesse ambiente que eu estou falando agora, é uma desgraça. Primeiro você vai perder o emprego, depois vamos falar, por exemplo, da China ou da Coreia do Norte. Hoje, números que se tem notícia, fora os que não dá para saber, hoje na Coreia do Norte tem mais de 70 mil cristãos presos, só por ser cristão. Então você chega lá na Coreia do Norte, sou crente agora. Pronto. Como assim plano maravilhoso? Então quando a gente vai levar o evangelho, a gente vende um pacote de que é um plano maravilhoso, que Deus vai te abençoar poderosamente, sua família vai não sei o quê, seu marido vai voltar para casa, sua mulher vai não sei o quê, seu filho vai parar de usar drogas. Então, mas peraí, como assim? A Bíblia fala que é assim mesmo? Não, não fala. Na verdade, a Bíblia não fala. Então, existe um erro estratégico quanto ao plano maravilhoso. E aí a gente vira, como eu digo sempre, um monte de gente que vende remédio para emagrecer e a gente mesmo é gordo. Porque você fala que a coisa é maravilhosa, tal, só que você vai embora. É igual aqueles caras que ficam fazendo programa de rádio e TV, que você vai prosperar, que você faz um voto, que não sei se vai prosperar, só que o cara tem que pagar, não consegue pagar o programa. E aí ele fica falando, irmão, me ajuda, senão vai sair do ar. Isso é. Mas não bate. Você está entendendo? Você falou, aqui é terra fértil, como eles falam, terreno fértil, eu dei a sua oferta para mim, porque se você é comigo, você tenta mais, 1000 vezes mais, e que aconteceu com Abraão, e não sei o que lá, tal. Aí beleza, aí no final ele falou, irmãos, me ajuda, porque está difícil, e tal, como é que eu faço? Por que você mesmo não faz um envelope e dá para você mesmo, e a coisa não funciona? Então, se a gente não cuidar, essas coisas que a gente critica, a gente também faz. Inconscientemente. Então você chega e fala, não, irmão, Deus vai te abençoar, não sei o quê. Não, peraí. E se Deus não quiser? E se Deus não fizer? E se o marido não voltar? E aí a gente corre o risco de evangelizar, de falar de Cristo, consignando a conversão a uma situação pontual, que é o marido voltar para casa, o filho sair das drogas, abrir a porta do emprego, e tal. E aí a gente, sabe quando você está endividado,
Eu já passei por isso. Aí chega lá, o cara oferece dinheiro a uma taxa X. Você sabe que essa taxa vai te lascar. Só que é só você assinar um papel, você sai de lá com o dinheiro. Então você fala assim, é um preço barato a pagar, porque eu saio resolvido, e hoje eu vou comer num restaurante, está tudo certo. Só que os 48 pagamentos. E às vezes a gente faz isso na vida espiritual. Porque você chega lá, a pessoa está no leito de morte. Ou o marido foi embora, como eu dei aqui o exemplo. Ou, sei lá, aconteceu alguma coisa, está fora do eixo. A pessoa está sofrendo. Aí você chega lá, é mais barato chegar para ela para falar de Cristo. Falar assim, não, creia, tal e outra. Jesus vai trazer seu marido de volta. E você vai funcionar. Pastor, mas o senhor não está levando em conta a fé. Então, calma aí, não estou mesmo. Se é uma palavra de fé, se Deus te deu, e eu creio, se Deus te deu uma palavra de ciência sobre aquele assunto, e você, cheio do Espírito Santo, vai profetizar, aí tudo bem, aí você enche a boca, profetiza, aproveita que se for de Deus, a coisa vai funcionar. A coisa vai funcionar. Agora, a maioria dos casos não é Deus, é você mesmo. É que você fica com dó e fala, não, irmão, teu pai vai levantar dessa. Não, eu sou mãe, não sei o quê. Mas e se não levantar? Então, primeiro, crente de verdade não estranha dificuldade. Existe um erro estratégico no tal do plano maravilhoso, gente. Quando você vai evangelizar, não tenha medo de falar a verdade. Então, mas eu quero ir para a igreja, tal, mas é o seguinte, o emprego vai chegar. Você fala, olha, aí já fica meio difícil para mim, que eu não sou agente de emprego. Não é? Eu estou aqui mais para pregar o evangelho mesmo. Mas se você quiser, você me dá um currículo, eu tento ajudar. Entendeu? Mas o que eu vim fazer foi pregar o evangelho para você. Então, mas o médico o meu pai vai sair dessa? Aí você fala, aí já fica meio difícil para mim. Porque eu só vim pregar o evangelho mesmo, entendeu? Eu já não sei. Eu lembro de um irmão que não era irmão. Eu tinha um programa de rádio lá no interior, e esse pessoal ouvia pelo rádio. Na época era rádio AM. A rádio era AM, né? E aí, sempre, igual quando a gente tinha programa na rádio aqui, todo culto tinha 15, 20, né? No culto. Aí lá veio uma família e tal, aí eu fiquei olhando, eu vi com uma família diferente da igreja, numa cidade pequena. Aí, a cidade tinha 70 mil habitantes. E aí, terminou o culto, falou, a gente queria falar com o senhor e tal. Eu falei, vamos falar, tal. Aí veio, a gente ouviu no rádio, palavra, não sei o que, tal. Ele falou, eu nunca fui em igreja. Primeira vez. A mulher já tinha sido crente quando era adolescente, mas já era de uns 40, 50 anos já, de idade. Então, é 40 anos que ela não ia na igreja. E o marido nunca tinha ido na igreja. Aí eu falei para ele, falou, então bem-vindo, nossos cultos aqui são tal dia, tal dia. Ele falou, não, pastor, mas o negócio é o seguinte, eu preciso de uma visita na minha casa. Eu para fazer visita... Eu falei, caramba, na sua casa, meu irmão? Eu estou passando umas dificuldades, não sei o que, tudo bem. Marcamos o dia, a Vanessa marcou, fomos, na mesma semana. Cheguei lá na casa, na verdade, te digo, o cara estava falindo, ele tinha um negócio, estava falindo, estava quase fechando as portas, tal. E o casamento indo de mal a pior, não sei o quê. E ele começou a contar e falando. E eu fiquei ouvindo, né? Eu não tinha a experiência que eu tenho hoje de empresa. E aí eu fiquei ouvindo tudo. Bom, quando terminou, uns 20 minutos, ele só falando das contas, do agiota, do cheque, de não sei o quê, enfim. Aí quando terminou, eu falei para ele assim, Getúlio, ele chamava Getúlio. Eu falei, Getúlio, eu acho que você não entendeu, cara. Eu sou pastor. Eu prego a palavra, cara. Eu quero saber o negócio da sua alma. Entendeu? Se você tiver alguma situação sobre a sua alma, você me chama e vamos na Bíblia. Agora, a sua empresa, pelo jeito, vai falir mesmo. Não tem? Lembra disso? Na lata. Falou, cara... mas Deus não pode fazer alguma coisa? Eu falei, cara, Deus faz cada coisa que o Senhor te contar, você não acredita. Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus faz o que Ele quiser. Mas Ele pode me prosperar? Eu digo, pode.
Pode, se ele quiser, pode. Mas isso não está aliado, não está alienado a você se entregar. Você tem que se entregar a Jesus, porque você vai para o inferno. Além de falido, depois você vai para o inferno. É nisso que a gente pode trabalhar junto. Se você quer ir para o céu, se você quer ser salvo por Cristo, se você quer servir a Deus, falido ou não, próspero ou na sarjeta, aí eu te ajudo. Agora, esse negócio de falir, de banco, empréstimo, não sei o que lá, aí eu não mexo com isso aí não, cara. Isso aí é outros 500, isso aí. E eu falei para ele desse jeito, vocês me conhecem. Ele gostou. Ele falou, rapaz, esse pastor aí, beleza. Aí começou a vir na igreja. Não sei o que. Batizei ele no Rio, lá é no Rio Tietê que batizava lá. Aí batizei ele no Rio, tal. E eu não sei hoje, mas não faliu não. A empresa dele até aprumou, foi para frente, tal, porque os irmãos, lá é muito calor, né? A igreja grande, um monte de gente, tal, todo mundo ia para a sorveteria dele, depois do culto. Então, primeiro, crente de verdade não estranha dificuldade. Amém, irmãos? Os pregadores na nossa geração estão falhando com os ouvintes. Se eu venho aqui, irmãos, Deus, hoje é o dia da bênção, é a sua vitória, você não vai sair daqui sem a sua vitória, porque a sua vitória, hoje você vai sair daqui melhor do que você entrou. Eu não estou sendo íntegro com a palavra. Eu não estou sendo fiel pregador do Evangelho. Então, na minha opinião, os pregadores estão infantilizando os ouvintes. Porque criança que para parar de chorar, você fala que vai ficar tudo bem. Não é assim com criança? Não, mas a mãe está chegando. Não, mas tá tudo bem. O moleque cai e quebra. Opa, não foi nada. Isso aí não foi nada, não. Pulou. Vem cá. Ei, não sei o que lá. Os pregadores estão assim. Não era para eu rir. Os pregadores estão assim, cara. Hoje em dia, não é nada não, irmão. Isso aqui, tá só soprar que vai. É só... Pregador do Evangelho precisa pregar a verdade do Evangelho. O nosso compromisso precisa ser com a verdade do Evangelho. Se você prega o Evangelho fora, se você pare de infantilizar quem se converte. Pare de infantilizar, porque isso não vai mudar e a pessoa se sente uma florzinha de Jesus. A pessoa se sente o bichinho de Jacó. Porque, eu não sei porque a Bíblia fala bichinho de Jacó. Eu vou ver isso aí no hebraico uma hora. Eu não lembro, nunca lembro. Não temas o bichinho de Jacó, que a Bíblia fala. Aí a pessoa se sente isso daí, a menina dos olhos de Deus, não me toque, não me rele, porque eu sou e tal. E aí vem na igreja, aí hoje nós vamos te ungir, viu? Aí unge a cabeça de todo mundo, não significa nada. A Bíblia não mandou fazer isso em lugar nenhum. Não tem na Bíblia fila de unção para ungir todo mundo da igreja, e passa óleo em mão, e passa mão em cabeça, e eu determino que não sei o quê, e eu determino isso, A Bíblia não tem nada disso. Tudo isso que as pessoas falam, não tem nada, nenhum texto, nenhum fato, porque às vezes não tem o texto, mas tem o fato. Né? Não tem um texto mandando fazer, mas tem o fato do apóstolo Pedro, Paulo, fazendo uma fila e ungindo todo mundo. Não tem também. Não tem o texto, não tem o fato, não tem a ordem, não tem o evento, não tem o mandamento, não tem nada. Mas a pessoa, não, queridos, hoje Deus me deu uma estratégia e é uma unção nova. E isso está infantilizando as pessoas. Num nível que quando a pessoa sofre, hoje, ela estranha. A primeira pergunta que a pessoa faz quando sofre hoje é: por quê? A primeira pergunta que a pessoa faz quando perde alguma coisa é: por quê? Quando a pessoa ganha, não pergunta por quê. Então você ganhava R$2.000, aí chegou lá no seu Olerite, aconteceu isso comigo quando eu me converti.
Logo que eu me converti, no primeiro mês, na sequência da minha conversão, meu salário dobrou. E eu dei o crédito a Deus. Falei, só Deus para fazer um negócio desse, porque ninguém me avisou. Chegou lá no Olerite e veio o dobro. Eu fui lá no coisa e falei, veio o dobro, vai que depois desconta. Eu falei, veio dinheiro a mais aqui no meu. Aí eles olharam e falaram, não, é porque já de tempo em tempo, lá, sei lá o que, sobe o salário. Eu falei, caramba, maravilha. Quando as pessoas ganham, ninguém pergunta por quê. Você ganhava 2.000, chegou lá para receber, veio 3, aleluia, maravilha. É isso aí, Deus é fiel a mim. Deus é fiel a mim e tal. Beleza. Aí era para você receber 2. Chegou lá, recebeu 1.000, qual é a primeira pergunta? Por quê? Perdeu o carro, por quê? Bateu o carro, Senhor, por quê? Deu uma ferida no joelho, por quê? Por quê? Na vitória, Deus, não interessa por quê. Na derrota, é como se Deus tivesse que explicar para você. Sabe a posição dos professores da nossa época, a profissão dos professores hoje em dia? É mais ou menos assim que eu enxergo Deus. Porque os professores da nossa época eram mestres. Eu já levei, o professor jogava o gisma. Quem já levou? Quem já... Aí, ó. O professor não tem dessa, não. Eu sou desses professores aí, ó. Quem já teve aula comigo e viu eu jogando alguma coisa em alguém? Já viram, já? Eu jogo. Eu não quero... Eu não sei o que, miserável. Você... Pá, eu meto... Eu vim dessa época aí. Entendeu? Hã? Lógico. Agora, os professores da nossa época... A criança fala um monte, o professor fica... O professor na nossa época tem trauma. Professor da nossa geração tem, como chama? É síndrome do pânico. Síndrome do pânico, porque tem uma pirralha lá de 15 anos, 12, 13 anos e tal, que domina a sala e você isso, e o pai e a mãe ficam do lado do demônio que criou. Essa é a nossa geração. E eu faço um paralelo disso a respeito de Deus. Deus, antigamente, dá, toma e bendito seja Ele. Como aprendemos em Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou e louvado seja o Senhor, pronto. Agora hoje, se você fez lá um negócio, era para entrar 15, entrou 8, porque eu não vou mais ser crente, porque Deus não me ama, porque Deus não sei o que lá. Quer dizer, eu acho que a culpa disso é dos pregadores da nossa época. E da falta de conhecimento bíblico da nossa geração. Então pare com discursos de triunfo. Pregue a verdade. Amém, irmãos? Segundo, curas e vitórias financeiras são apenas remendos na vida espiritual. Curas e vitórias são apenas... Pastor, o senhor é contra a cura? Eu não. Por quantas pessoas eu já não orei por cura? Às vezes funciona, às vezes não funciona. Isso é com Deus, quem cura é Deus, não sou eu. Mas vocês já ouviram testemunhos aqui na igreja de pessoas porque eu orei, outros irmãos oraram e funcionou. Sim ou não? Pronto. Então eu não sou contra. Mas vem comigo. A pessoa está com, sei lá, ela está com hérnia de disco, por exemplo. Hérnia de disco é um negócio que dói pra caramba. A pessoa impossibilita, não consegue fazer força, não consegue andar, não consegue, e trava e tal. Ok. Aí vem aqui na igreja, a gente ora. Ora, unge com óleo, conforme a Bíblia diz, está tudo certo. E a pessoa é curada. Glória a Deus, aleluia. Tudo bem. Maravilha e glória a Deus. Só que essa cura é um remendo. Porque a pessoa vai morrer de todo jeito. Ou não vai morrer? Então é um remendo que funciona até a morte. Mas não vai resolver o problema da morte. Eu estou me fazendo entender ou não?
Então, cura é um remendo. Ah, pastor, mas como assim? Então quer dizer que está errado? Não, não está errado. Busca. Deus cura. A Bíblia diz que o Senhor cura. Em nome de Jesus, você pode orar e buscar e Deus cura. Deus ouve e cura. Eu creio. Eu creio e nós continuaremos orando a respeito de cura. De vez em quando, irmãos, quem está doente, venha. Então, só que é um remendo. Porque no fim, você vai morrer, irmão. No fim, você vai parar no caixão, não vai ter saída. Aí a prosperidade também é um remendo. Porque o que o Jó diz? Nu, eu saí do ventre da minha mãe. E como é que volta para o caixão? Nu também, cara. Então, tudo que você conquistar aqui também é um remendo, porque no fim fica. Então, se você, pastor, está difícil, aí não, Deus vai abençoar, não sei o que, abriu uma porta, foi lá e comprou um carro. 10 carros. Uma frota, 100 carros. O que está a pé e o que tem 100 carros, quando morreu, igualou. Não tem mais nenhum. Quando o repórter perguntou para a viúva do último Rockefeller que morreu, um dos caras mais ricos do mundo, sempre na lista dos 10 mais ricos do mundo, perguntou, e aí, o que ele deixou? Ela respondeu, ele deixou tudo. Porque acabou. Se deixou um violão, ou uma fábrica de violão, para mim é a mesma coisa. Se eu morri, acabou, é a mesma coisa. Eu vou estar nu diante de Deus para o julgamento final. Entendam o nu. Então, curas e vitórias financeiras são remendos. A cura não impede a morte. Vamos pensar na maior cura. O cara ressuscitou dos mortos, tipo Lázaro. Beleza, o que vai acontecer com Lázaro depois? Morre também. Ah, pastor, o senhor está falando assim porque não é o senhor que está com a hérnia de disco. Tá, graças a Deus. Mas eu creio que Deus cura e eu oro por isso. Eu não me entendam mal. A gente está em casa, então não dá para pregar isso aqui em outra igreja. Só na genuína mesmo. Fala a verdade. Fala a verdade. Mas eu estou me fazendo entender? O que eu estou dizendo é o seguinte. Pastor, mas o senhor é contra? Não, não sou contra orar. Eu mesmo, se você está doente, eu vou orar com muito carinho hoje. E eu creio mesmo. Eu creio que Deus faz. E eu peço, Senhor, faz. Senhor, se é da tua vontade, faz. E de vez em quando Ele faz. Mas isso é um remendo. No fim, com hérnia de disco ou sem, você vai rodar, irmão. Eu também. Todo mundo. E a prosperidade? É a mesma coisa. A prosperidade não resolve a eternidade. Aliás, no prisma de Jesus, quanto mais rico, pior. Jesus Cristo diz, rapaz, quão dificilmente um rico se salva. Quem disse isso não fui eu, não. Foi Jesus Cristo. E a gente gastando atrás, o tempo que tem atrás de ficar rico. E vão ficar ricos, e vão fazer uma campanha da riqueza, porque você vai reinar em vida, porque você aqui é da prosperidade, porque então, e tal. Para mim, eu não entendo, porque vai ficar pior. Deixa cada um trabalhar, como disse o salmista, Senhor, não me dá nem muito nem pouco, me dá o pão cotidiano, que está tudo certo, está valendo. Então, segundo, curas e vitórias financeiras são remendos. Terceiro, o sofrimento valida a fé. Deixa eu explicar o que é validar. Dentro do contexto de marketing, a validação é o seguinte, você tem um produto, você tem um produto, essa água é uma água ionizada, ela tem íons de não sei o que lá e tal. Então, eu creio que essa água é uma água boa para tal situação, porque os minérios que estão nessa água e tal. Aí eu pego e lanço uma empresa para essa água, e engarrafo essa água, e compro a fonte dessa água, e vou na Anvisa, e consigo o selo da Anvisa. O que é validar? Validar o produto no marketing é quando você usa, testa, comprova, aprova
e agora você tem um case. Agora você fala assim, ó, fulano testou, o médico assinou, a Anvisa aprovou e está funcionando. Isso se chama validar. Validar um produto. Então, quando você vai lançar um produto, primeiro você valida o produto. Se você não conseguir validar, vai ser difícil de você ter um marketing de resultado nesse produto. O irmão aí, o Pablo, tem um restaurante. Então, eu vou montar um cardápio X. Como que eu valido isso? Então, talvez você vende mais barato, você colhe depoimentos das pessoas, até que o seu restaurante fique conhecido por aquele prato. Então, você conseguiu validar. Você validou isso. Você é um psicólogo. Então, como é que eu valido a minha experiência de psicóloga para crianças? Tem como? A partir de uma validação, você consegue, enfim. O sofrimento, estou me fazendo entender? O sofrimento valida a fé. Ou seja, uma pessoa que passa pela experiência do sofrimento, ela tem a sua fé validada. Diferente de uma pessoa que nunca sofreu ou não quer sofrer. E acha que sofrimento é fora do padrão de Deus e tal. Eu vou ler 2 textos, talvez 3, antes da gente encerrar. O primeiro texto está na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Então vamos lá. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, sofrimento valida a fé. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. 1 Coríntios 1:1. Agora vamos seguir. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Vem comigo. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, é para a vossa consolação, para a vossa consolação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 7. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia e tal. Está aí crente sofrendo. E Paulo está dizendo que esse sofrimento está validando a fé. Segundo texto, eu disse que íamos ler 3. Segundo texto, Atos capítulo 14, livro dos Atos capítulo 14, versículo de número 8. Eu não vou ler todo ele, porque é muito longo, então eu vou explicar rapidamente do que se trata. O apóstolo Paulo, junto com Barnabé, operaram em nome de Jesus uma cura. Quem cura é Jesus. Versículo 8, estava ali certo um varão, leso dos pés, coxo, desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Versículo 9, este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele, vendo que tinha fé para ser curado, disse: levanta-te direito sobre teus pés. Ele saltou e andou. As multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz em língua licaônica, dizendo: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Paulo curou um homem em nome de Jesus e o pessoal começou a achar que Paulo era um deus. Versículo 12, chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque esse era o que falava. Os sacerdotes de Júpiter
cujo templo estava na frente da cidade, trazendo na porta touros, grinaldas, que iriam, com a multidão, oferecer sacrifícios a Paulo. Versículo 14. Ouvindo isso, os apóstolos Paulo e Barnabé rasgaram suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo: varões, por que vocês estão fazendo essas coisas? Nós também somos homens, como vocês, sujeitos às mesmas paixões. Como eu tenho vontade de ver gente assim hoje em dia, né? Deus usar para curar, e ele fala: não, isso não tem nada a ver comigo não, isso é Deus. Mas hoje não, o cara curou de dor de cabeça. Está aí o homem dos milagres, o apóstolo. Precisava ler esse texto aqui. Vamos para frente. Somos sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais das vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Versículo, vamos para frente, 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. O cara, num versículo, está todo mundo querendo oferecer sacrifício a ele, no outro estão querendo sacrificar ele. Apedrejaram o apóstolo Paulo. Pensa no estado desse cara. Arrastaram para fora da cidade, dizendo: esse aqui já era. Sangue, ossos quebrados. A Bíblia não é clara nos detalhes aí. Mas arrastaram ele para fora da cidade, dizendo: esse aqui morreu. Aí segue o texto, versículo 20. Mas rodeando os discípulos, levantou-se Paulo e entrou na cidade no dia seguinte e saiu com Barnabé para Derbe. Versículo 21. Se liga no 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O cara foi todo quebrado, sangue, ossos partidos e tal, mas quando ele conseguiu levantar, não é o pessoal que veio para ele assim, ó: não, Paulo, fica tranquilo, isso aí acontece, não fica assim não, olha para Cristo. Não, não é isso que está acontecendo. Ele está confirmando a fé dos discípulos, dizendo o seguinte: isso que aconteceu comigo é normal, acontece, é por muitas tribulações que a gente entra no reino de Deus. O sofrimento valida a fé. Se eu estou falando para alguém aqui que está sofrendo hoje, essa semana, você está tendo a fantástica oportunidade de ter a sua fé validada. Eu queria ter tempo para aprofundar isso, mas eu vou terminar, não vou ler outro texto. Eu queria muito ler, mas não dá tempo. Mas fica aí, 2 Coríntios 11, de 20 a 30, Paulo falando de tudo que ele sofreu. E aí a gente volta para o texto de origem, 1 de Pedro 4,13, o apóstolo Pedro falando assim: irmãos, não estranhem a ardente prova que veio para vocês, para vos tentar, como se alguma coisa sobrenatural tivesse acontecendo. Não é sobrenatural, é normal. Crente sofre. E aí, eu me lembro agora do Dr. Russell Shedd. Eu tive a oportunidade de trazer ele aqui em Campinas, na Genuína. E ele deu uma palestra, foi ele, acho que o Paulo Sérgio, não lembro agora, mas foi um seminário, e ele veio, né, ele já era velho, ele tinha 86, eu acho, anos de idade. Mas na última, o Dr. Shedd é uma das pessoas mais parecidas com Cristo que o Brasil conheceu. E aí, no final da sua vida, ele teve um câncer, e um câncer que debilitou, ele emagreceu muito, ficou feio, ele sofreu muito. Mas, muito em grau, mas em pouco tempo. Foi pouco tempo, alguns meses, né? Menos de um ano. E quando o câncer agravou, isso você pode achar na internet. Um irmão aqui de Itatiba, sei lá, acho que é Itatiba, gravou o último vídeo que ele estava com vida, e ele falou assim: irmãos, muita vozinha sumindo, não sei quem viu esse vídeo. Ele falou: irmãos, eu estou tendo uma experiência muito boa no sofrimento, porque eu nunca sofri
Eu nunca sofri. Essa está sendo a primeira vez. E Deus me abençoou para experimentar esse sofrimento, porque eu não ia, e senão eu ia partir para a eternidade sem sofrer nada. E está sendo um tempo de muito aprendizado para mim, o sofrimento. Morfina e tal. Eu já vi esse vídeo umas 3 ou 4 vezes, nunca consegui ver até o fim sem chorar. Não sei se porque eu conhecia ele e tive a oportunidade de ter aula com ele, enfim. Mas, infelizmente, hoje, quando a gente fala que o sofrimento é uma oportunidade, parece que eu sou de outro planeta quando eu falo isso. Pastor, como assim? Mas chega de sofrer, campanha é pare de sofrer, sofrimento nunca mais, reinar em vida, eu não sei o que lá. Bom, isso é para criança. Adulto sabe a verdade. Você lembra quando a gente era criança? Quando a gente era criança, a gente não percebia, nem quando faltavam as coisas em casa. Eu sou de uma família pobre, e às vezes faltava comida, faltava mistura, e a gente nem percebia, porque minha mãe dava o jeito dela lá, fazia os esquemas, e para nós estava tudo bem. Na vida espiritual também tem criança, também tem moleque. E o grande lance da fé é quando a gente cresce. E quando a gente cresce, a gente entende que às vezes falta, às vezes dói, às vezes a gente perde, às vezes a gente chora. E isso valida a nossa fé em Deus. Porque na experiência do sofrimento, a gente tem a oportunidade de clamar ao Senhor, de andar mais perto do Senhor e de experimentar o sofrimento e glorificar a Deus quando necessário. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.